Era véspera de Natal e o frio cortava a pele como lâminas invisíveis. O vento soprava forte pelas frestas da janela de madeira velha, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e fumaça de lenha que subia das chaminés da vizinhança. Eu tinha apenas 7 anos naquele dezembro de 1983, e minha irmã Clarice tinha 5. Morávamos numa casa pequena de tijolos aparentes na periferia de uma cidade do interior, onde as ruas de terra viravam lama quando chovia e o asfalto era um luxo que só existia no centro. Mamãe estava na cozinha desde cedo, e o barulho das panelas ecoava pela casa inteira. O cheiro de feijão cozinhando misturava-se com o aroma adocicado de goiabada que ela havia feito na semana anterior, guardada num pote de vidro em cima da geladeira velha que roncava sem parar. Papai tinha saído antes do sol nascer, levando a bicicleta enferrujada que rangia a cada pedalada. Ele trabalhava como ajudante numa fazenda a quilômetros dali, e naquela época do ano, com a colheita terminada, os dias de trabalho eram escassos como água no sertão. Clarice e eu sentávamos no chão frio de cimento queimado da sala, brincando com bonecas feitas de pano e retalhos que a vovó Neuza havia costurado para nós no ano anterior. As bonecas já estavam desbotadas, com os olhos de botão meio soltos e o cabelo de lã desfiando, mas para nós eram tesouros preciosos. Eu fingia que minha boneca era uma professora, e Clarice fingia que a dela era uma bailarina, mesmo sem nunca termos visto um balé de verdade. Conhecíamos apenas pelas histórias que mamãe contava, histórias de um mundo distante que parecia existir apenas na imaginação. O rádio velho de pilha chiava na cozinha, tocando músicas natalinas intercaladas com propagandas de lojas do centro que anunciavam brinquedos maravilhosos. Carrinhos de controle remoto, bonecas que falavam e andavam, jogos coloridos com peças de plástico brilhante. Cada anúncio era como uma janela para outro universo, um lugar onde as crianças acordavam no Natal e encontravam pilhas de presentes embrulhados em papéis coloridos com laços enormes. Clarice me olhava com aqueles olhos castanhos enormes, cheios de esperança e inocência, e perguntava baixinho se o Papai Noel viria nos visitar naquele ano. Eu, sendo a irmã mais velha, sentia o peso da responsabilidade de protegê-la da decepção. Mas como poderia fazer isso quando eu mesma ainda acreditava, ainda esperava, ainda sonhava que talvez, apenas talvez, naquele ano seria diferente? Eu segurava a mão dela, pequena e quente, e dizia que sim, que ele viria, que tínhamos sido meninas boas o ano inteiro. E era verdade. Ajudávamos mamãe com as tarefas, não brigávamos muito, dividíamos tudo que tínhamos, que era quase nada. A tarde foi caindo devagar, tingindo o céu de laranja e rosa através da janela empoeirada. As sombras alongavam-se pelo chão, e o frio intensificava-se a cada minuto. Mamãe acendeu o lampião a querosene porque a luz elétrica tinha sido cortada na semana anterior. A conta estava atrasada, e papai havia prometido acertar assim que recebesse o pagamento da fazenda. O lampião projetava sombras dançantes nas paredes descascadas, criando figuras fantasmagóricas que pareciam se mover com vida própria. Quando papai finalmente chegou, já era noite fechada. Ouvimos o rangido do portão de ferro antes de vê-lo, e depois o som pesado das botas enlameadas no degrau da entrada. Ele entrou trazendo consigo o cheiro de terra, suor e cansaço. Seu rosto estava marcado pelo sol e pelo vento, com rugas profundas ao redor dos olhos que pareciam ter se aprofundado ainda mais naqueles últimos meses. Ele carregava um saco de estopa nas costas, pesado e volumoso, que depositou no chão da cozinha com um suspiro longo e cansado. Mamãe se aproximou dele, limpando as mãos no avental desbotado, e eles trocaram um olhar que eu não conseguia decifrar completamente naquela época. Era um olhar carregado de preocupação, de amor, de cumplicidade e de algo mais que só anos depois eu entenderia ser a angústia de não poder dar aos filhos aquilo que o mundo dizia que toda criança merecia no Natal. Eles conversaram em sussurros na cozinha enquanto Clarice e eu fingíamos estar distraídas com nossas bonecas, mas nossos ouvidos estavam atentos a cada palavra que conseguíamos captar. Ouvi papai dizer algo sobre o pagamento que não tinha saído, sobre uma promessa do patrão de acertar depois do ano novo, sobre não ter dinheiro nem para o básico. Mamãe respondeu algo sobre a janta estar pronta, sobre termos feijão e arroz, sobre isso ser o suficiente. Mas sua voz tremia levemente, e eu sabia que ela estava segurando as lágrimas. Papai então mencionou o saco que havia trazido, dizendo que o patrão havia dado como parte do pagamento, que era o que tinha disponível no momento. Jantamos em silêncio naquela noite. O feijão estava temperado com amor, mas era simples, acompanhado apenas de arroz branco e farinha. Não havia carne, nem salada, nem sobremesa especial. Mamãe havia guardado um pedacinho da goiabada para depois, como uma tentativa de tornar aquela noite um pouco mais festiva.
A mesa de madeira velha rangia sob nossos cotovelos, e a luz fraca do lampião fazia nossas sombras dançarem nas paredes como espíritos silenciosos testemunhando nossa refeição humilde. Clarice comia devagar, seus olhos voltando-se constantemente para a janela, como se esperasse ver o trenó do Papai Noel surgindo no céu estrelado a qualquer momento. Eu tentava não olhar para mamãe porque sabia que se nossos olhos se encontrassem, eu veria a tristeza que ela tentava esconder atrás de um sorriso forçado. Papai comia mecanicamente, mastigando sem realmente saborear, perdido em pensamentos que pareciam pesar toneladas sobre seus ombros curvados. Depois da janta, mamãe nos deu banho numa bacia de alumínio com água morna aquecida no fogão a lenha. A água tinha cheiro de sabão de cocô e estava na temperatura perfeita, nem muito quente nem muito fria. Ela esfregava nossas costas com carinho, cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando era criança. Era uma melodia triste e doce ao mesmo tempo, falando sobre estrelas distantes e sonhos que voam como pássaros na noite. Vestimos nossas camisolas limpas, as únicas que tínhamos sem remendos visíveis, guardadas especialmente para ocasiões importantes. O tecido estava áspero de tanto lavar, mas cheirava a sol e a sabão, um cheiro reconfortante de lar. Mamãe penteou nossos cabelos com cuidado, desembaraçando cada nó com paciência infinita, e depois nos levou para o quarto que dividíamos. Era um cômodo pequeno com uma cama de casal velha onde dormíamos as duas, cobertas por um edredom remendado que vovó Neuza havia feito com retalhos de roupas antigas da família. Antes de nos deitar, mamãe nos fez ajoelhar ao lado da cama para rezar. Suas mãos calejadas seguravam as nossas, e sua voz suave nos guiava pelas orações que havíamos aprendido desde que éramos pequenas demais para entender as palavras. Agradecemos pela comida, pela família, pela saúde, por termos um teto sobre nossas cabeças. Clarice, com sua fé inocente e pura, pediu que o Papai Noel não se esquecesse de nós, que trouxesse pelo menos um brinquedinho pequeno para cada uma. Senti meu coração apertar ao ouvir seu pedido sussurrado com tanta esperança. Mamãe nos cobriu com cuidado, ajeitando o edredom até nossos pescoços, e beijou nossas testas com lábios quentes e macios. Ela disse que nos amava mais que tudo no mundo, que éramos suas maiores riquezas, suas joias mais preciosas. Depois apagou o lampião que havia deixado no quarto, e a escuridão nos envolveu como um manto espesso e pesado. Apenas um filete de luz vinha da cozinha, onde papai e mamãe ainda estavam acordados, conversando em tons baixos que não conseguíamos distinguir. Tentei dormir, mas o sono não vinha. Clarice ao meu lado respirava fundo, já perdida em sonhos que eu imaginava serem cheios de brinquedos coloridos e papais noéis sorridentes. Eu ficava olhando para o teto invisível na escuridão, ouvindo os sons da noite. O vento assobiava pelas frestas, um cachorro latia ao longe, e de vez em quando ouvia o murmúrio abafado das vozes de meus pais na cozinha. Havia algo na qualidade daquelas vozes que me deixava inquieta, uma tensão que mesmo minha mente infantil conseguia perceber. Não sei quanto tempo se passou, mas eventualmente ouvi passos se aproximando do nosso quarto. A porta rangeu levemente ao ser aberta, e vi a silhueta de mamãe recortada contra a luz fraca que vinha da cozinha. Ela entrou silenciosamente, carregando algo nas mãos, e se aproximou da cama. Fingi estar dormindo, mantendo os olhos quase fechados, observando através dos cílios. Vi quando ela depositou algo aos pés da cama, 2 volumes pequenos embrulhados em papel pardo, o mesmo papel que se usava para embrulhar pão na padaria. Ela ficou ali parada por um longo momento, apenas olhando para nós, e mesmo na penumbra eu podia sentir o peso da emoção que emanava dela. Suas mãos se moveram até o rosto, e percebi que ela estava limpando lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas. Meu coração se apertou tanto que doeu fisicamente, uma dor aguda no peito que eu não sabia como nomear. Queria me levantar e abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que não precisávamos de presentes, que só precisávamos dela e de papai. Mas permaneci imóvel, presa entre o desejo de confortá-la e o medo de quebrar aquele momento frágil e íntimo. Finalmente, mamãe se virou e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. Fiquei ali deitada, o coração batendo forte, olhando para os 2 pacotes aos pés da cama. Parte de mim queria pular e abri-los imediatamente, mas outra parte, uma parte mais profunda e sábia que estava começando a despertar dentro de mim, sabia que deveria esperar. Que aqueles presentes, fossem o que fossem, representavam algo muito maior que seu conteúdo físico. Representavam amor, sacrifício, a tentativa desesperada de 2 pais de manter viva a magia do Natal para suas filhas, mesmo quando o mundo conspirava contra eles. Eventualmente, o cansaço venceu e adormeci, embalada pelos sons da noite e pelo calor do corpo pequeno de Clarice ao meu lado.
Sonhei com coisas estranhas e fragmentadas, imagens que não faziam sentido completo, mas que carregavam emoções intensas. Acordei com a luz cinzenta da madrugada filtrando-se pela janela, aquela luz fria e incerta que vem antes do sol nascer de verdade. Clarice já estava acordada, sentada na cama com os olhos arregalados fixos nos 2 pacotes aos pés da cama. Ela me sacudiu com urgência, sussurrando alto demais para ser realmente um sussurro que o Papai Noel tinha vindo, que ele não havia se esquecido de nós. Sua alegria era tão pura e genuína que me fez sorrir apesar do aperto no peito que ainda sentia desde a noite anterior. Ela queria abrir os presentes imediatamente, mas eu disse que precisávamos esperar mamãe e papai acordarem, que era assim que se fazia. Mas a espera foi torturante. Ficamos ali sentadas na cama, olhando para os pacotes como se fossem tesouros de um reino distante. Clarice não parava de fazer perguntas. O que seria? Seria grande? Seria uma boneca nova? Seria um jogo? Eu respondia que não sabia, que teríamos que esperar para descobrir, mas por dentro minha mente também fervilhava com possibilidades, e se sou honesta, com uma crescente apreensão que não conseguia explicar. Quando finalmente ouvimos mamãe se mexendo na cozinha, pulamos da cama e corremos até lá, nossos pés descalços batendo no chão frio de cimento. Mamãe estava acendendo fogão a lenha, seus cabelos despenteados caindo sobre o rosto cansado. Ela se virou ao nos ouvir e tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos, que estavam vermelhos e inchados como se tivesse chorado a noite inteira. Papai estava sentado à mesa, a cabeça apoiada nas mãos, e quando levantou o rosto para nos olhar, vi que ele também parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Clarice, alheia à atmosfera pesada que pairava sobre a cozinha, anunciou animadamente que o Papai Noel havia vindo, que havia presentes na cama. Mamãe e papai trocaram um olhar rápido, carregado de significado, e então mamãe disse com voz suave que sim, que deveríamos ir abrir os presentes, que ela e papai iriam assistir. Havia algo na maneira como ela disse isso, uma fragilidade na voz, que fez meu estômago revirar. Voltamos para o quarto, agora com mamãe e papai nos seguindo devagar, como se estivessem caminhando para algo difícil e inevitável. Sentamos na cama, e Clarice imediatamente agarrou um dos pacotes, o menor dos 2. Suas mãos pequenas lutavam com o barbante que amarrava o papel pardo, e quando finalmente conseguiu desfazer o nó, o papel se abriu revelando seu conteúdo. Eram nabos. 3 nabos grandes, com a terra ainda grudada na casca roxa e branca, as folhas verdes já meio murchas mas ainda presas às raízes. Clarice ficou olhando para eles em silêncio, sua expressão passando de expectativa para confusão, e então para algo que partiu meu coração em 1000 pedaços. Ela pegou um dos nabos com cuidado, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo, virando nas mãos pequenas, a terra seca caindo sobre o edredom remendado. Olhei para o outro pacote, o meu, e de repente não queria mais abri-lo. Sabia o que encontraria lá dentro. Mas Clarice me olhava, e mamãe e papai nos observavam da porta com expressões de dor tão profunda que era quase palpável no ar. Então peguei meu pacote e abri devagar, desatando o barbante com dedos que tremiam levemente. O papel se abriu revelando a mesma coisa. 3 nabos, sujos de terra, comuns, simples nabos que papai havia trazido da fazenda no saco de estopa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir o tic-tac do relógio velho na cozinha, o canto distante de um galo anunciando o dia, o vento que continuava soprando lá fora. Mas dentro daquele quarto pequeno, o silêncio era tão denso que parecia sugar todo o ar, tornando difícil respirar. Clarice continuava segurando o nabo, olhando para ele como se esperasse que ele se transformasse magicamente em algo diferente, algo maravilhoso, algo que fizesse sentido no contexto do Natal e do Papai Noel e de todos os sonhos que ela havia alimentado. Então ela começou a chorar. Não foi um choro alto ou dramático, mas um choro silencioso e devastador, lágrimas grossas escorrendo por suas bochechas rosadas enquanto ela continuava olhando para o nabo em suas mãos. Seus ombros pequenos tremiam, e o som abafado de seus soluços era como facas perfurando meu peito repetidamente. Olhei para mamãe e vi que ela havia levado as mãos à boca, seus próprios olhos transbordando de lágrimas que ela não tentava mais esconder. Papai tinha virado o rosto, apoiando-se no batente da porta, seus ombros largos curvados sob o peso de uma derrota que nenhum homem deveria ter que carregar. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas ao mesmo tempo, algo mais forte e mais profundo começou a se formar. Era como se eu estivesse vendo pela primeira vez, realmente vendo, além da superfície das coisas. Via meus pais não como as figuras onipotentes que sempre haviam sido, mas como pessoas, seres humanos frágeis e imperfeitos lutando contra um mundo que não lhes dava trégua.
Via o amor desesperado que os havia levado a embrulhar nabos em papel pardo, a tentar criar alguma magia onde não havia nenhuma, a fazer o impossível com o nada que tinham. Levantei-me da cama, ainda segurando meu nabo, e caminhei até mamãe. Ela me olhou com olhos cheios de desculpas não ditas, de dor e vergonha e amor tão intenso que parecia queimar. Abracei-a com força, pressionando meu rosto contra sua barriga macia, sentindo o cheiro familiar de sabão de cocô e suor e algo indefinível que era simplesmente ela. E então disse, com uma voz que tentava ser firme mas que tremia nas bordas, que estava tudo bem, que eu gostava dos nabos, que eles eram especiais. Não sei de onde vieram aquelas palavras. Talvez de algum lugar profundo dentro de mim que entendia, mesmo sem ter vocabulário para expressar, que naquele momento meus pais precisavam mais de conforto do que eu. Que sua dor era maior que minha decepção. Que o amor que eles sentiam por nós era tão imenso que os havia levado a fazer algo que, na superfície, parecia absurdo, mas que no fundo era a única coisa que podiam fazer. Mamãe desabou. Seus joelhos cederam e ela se deixou cair no chão, me puxando com ela, me abraçando tão forte que quase não conseguia respirar. Ela chorava agora sem se conter, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo, e entre os soluços ela pedia desculpas repetidamente. Desculpa, minha filha, desculpa, desculpa, desculpa. As palavras saíam entrecortadas, molhadas de lágrimas e dor. Papai se juntou a nós, ajoelhando-se no chão e nos envolvendo com seus braços fortes, e então Clarice também veio, ainda segurando seu nabo, ainda chorando, mas agora se aconchegando no meio de todos nós. Ficamos ali no chão, abraçados, chorando juntos enquanto a luz do dia de Natal entrava pela janela, iluminando aquela cena de dor e amor entrelaçados de forma tão complexa que era impossível separar um do outro. Não sei quanto tempo passou. Poderia ter sido minutos ou horas. O tempo parecia ter perdido significado, suspenso naquele momento de vulnerabilidade crua e honestidade brutal. Eventualmente, os soluços diminuíram, transformando-se em respirações irregulares e fungadas ocasionais. Mamãe se afastou um pouco, limpando o rosto com as mãos, deixando rastros de lágrimas nas bochechas. Ela olhou para nós, para mim e para Clarice, e então para papai, e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que só anos de vida juntos podiam criar. Papai assentiu levemente, como se respondendo a uma pergunta não formulada, e então mamãe respirou fundo, tentando se recompor. Ela começou a falar, sua voz ainda trêmula mas ganhando força a cada palavra. Contou-nos sobre como papai havia trabalhado duro o ano inteiro, sobre como o patrão havia prometido pagar mas não havia cumprido, sobre como eles tinham tentado de tudo para conseguir dinheiro para comprar presentes de verdade para nós. Contou sobre como papai havia ido a todas as lojas do centro pedindo para fazer pagamentos parcelados, mas sem ter como comprovar renda fixa, ninguém havia aceitado. Contou sobre como ela havia tentado vender os poucos objetos de valor que tinham, mas não havia conseguido comprador. E então, na véspera de Natal, quando papai voltou da fazenda com apenas aquele saco de nabos como pagamento, eles haviam ficado acordados a noite inteira tentando decidir o que fazer. Deixar o dia passar sem nada? Explicar para duas crianças pequenas que o Papai Noel não existia, que era tudo mentira, que o mundo era duro e injusto. Ou tentar criar alguma magia, mesmo que imperfeita, mesmo que destinada a falhar, porque a alternativa era deixar o Natal passar em branco, era admitir derrota completa? Então haviam embrulhado os nabos. Papai havia lavado 6 deles com cuidado, tirando o excesso de terra, e mamãe havia cortado pedaços do único papel que tinham em casa, o papel pardo que usavam para forrar as prateleiras. Haviam amarrado com barbante, e mamãe havia chorado enquanto fazia os laços, sabendo que quando abrissemos os pacotes, veríamos a verdade crua de nossa situação, a impossibilidade de seus sonhos para nós. Mas haviam feito mesmo assim. Porque fazer algo, mesmo que inadequado, parecia melhor que não fazer nada. Porque queriam que acordássemos no Natal e víssemos que alguém havia pensado em nós, mesmo que esse alguém fossem apenas eles mesmos disfarçados de Papai Noel. Porque o amor, mesmo quando impotente diante das circunstâncias, precisa se expressar de alguma forma, precisa se manifestar, precisa tentar. Enquanto mamãe falava, eu segurava meu nabo com as 2 mãos, sentindo seu peso, sua textura áspera, a terra que ainda grudava em alguns lugares. E de repente, aquele nabo não era mais apenas um legume comum. Era a materialização do amor de meus pais. Era prova física de que eles haviam tentado, que haviam se importado, que haviam passado a noite em claro pensando em nós. Era imperfeito, inadequado, até absurdo em sua simplicidade. Mas era real. Era honesto. Era tudo o que eles tinham para dar. Olhei para Clarice e vi que ela também estava olhando para seu nabo com uma expressão diferente agora.
A decepção ainda estava lá, porque ela tinha apenas 5 anos e ainda não conseguia processar completamente a complexidade da situação. Mas havia também algo mais, uma compreensão nascente, uma aceitação relutante. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e disse, com voz pequena e trêmula, que os nabos eram bonitos, que gostava da cor roxa. Mamãe soltou um som que era meio riso, meio soluço, e puxou Clarice para outro abraço. Papai, que havia permanecido em silêncio durante toda a explicação de mamãe, finalmente falou. Sua voz era rouca, carregada de emoção contida. Ele disse que nos amava mais que a própria vida, que trabalharia mais duro, que encontraria uma maneira de melhorar as coisas, que um dia nos daria tudo o que merecíamos e mais. Ele prometeu que o próximo Natal seria diferente, que haveria presentes de verdade, brinquedos de verdade, tudo o que sonhássemos. Mas mesmo enquanto ele fazia essas promessas, eu sabia, com aquela sabedoria precoce que a pobreza às vezes força sobre as crianças, que talvez ele não conseguisse cumpri-las. Que o mundo não mudava só porque queríamos que mudasse. Que boas intenções e trabalho duro nem sempre eram suficientes. Mas também sabia que ele tentaria. Que ele daria tudo de si. E que isso, de alguma forma, tinha que ser suficiente. Eventualmente nos levantamos do chão, nossos corpos doloridos de ficar tanto tempo na mesma posição. Mamãe foi para a cozinha preparar o café da manhã, e nós a seguimos, ainda carregando nossos nabos. Ela fez café preto e forte, e esquentou pão amanhecido na chapa do fogão a lenha. Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente do da noite anterior. Não era mais carregado de tensão e segredos não ditos. Era um silêncio de aceitação, de compreensão mútua, de uma família que havia passado por algo difícil juntos e havia sobrevivido. Depois do café, mamãe sugeriu que fizéssemos algo especial com os nabos. Afinal, ela disse com um sorriso fraco mas genuíno, eles eram nossos presentes de Natal, então deveríamos aproveitá-los. Ela propôs que fizéssemos um ensopado especial de Natal com os nabos, temperado com tudo que tínhamos na despensa. Não seria uma ceia tradicional, não haveria peru ou tender ou farofa elaborada. Mas seria feito com amor, e seria nosso. Passamos o dia inteiro na cozinha, todos juntos. Papai lavou os nabos com cuidado, esfregando a terra com uma escova velha até que ficassem limpos e brilhantes. Clarice e eu ajudamos a descascá-los, nossas mãos pequenas lutando com a faca sem ponta que mamãe nos deixou usar sob sua supervisão atenta. Os nabos revelaram sua carne branca e firme, e mamãe os cortou em cubos perfeitos que caíam na panela grande de alumínio com sons satisfatórios. Ela adicionou cebola picada que fez nossos olhos arderem e lacrimejarem, alho amassado que perfumou toda a casa com seu aroma pungente, tomates que ela havia guardado, um pouco de óleo, sal, pimenta do reino, e ervas que cresciam num cantinho do quintal. A panela foi para o fogão a lenha, e logo a casa inteira estava impregnada com o cheiro do ensopado cozinhando lentamente, um aroma rico e reconfortante que fazia o estômago roncar de antecipação. Enquanto o ensopado cozinhava, mamãe contou histórias. Histórias de quando ela era criança, de natais que ela havia vivido, alguns felizes, outros difíceis. Contou sobre o Natal em que sua família havia tido apenas farinha para comer, e como sua mãe havia feito bolinhos fritos que eles haviam comido com açúcar mascavo. Contou sobre o Natal em que seu pai havia conseguido um trabalho temporário e havia comprado uma boneca para ela, a única boneca de verdade que ela teve na infância, e como ela havia dormido com aquela boneca todas as noites durante anos até que ela literalmente se desfez de tanto uso. Papai também compartilhou suas memórias. Falou sobre crescer numa fazenda ainda mais pobre que a que trabalhava agora, sobre como sua família de 8 irmãos raramente tinha o suficiente para comer, quanto mais presentes de Natal. Mas ele lembrava de um Natal específico quando seu pai havia trazido para casa uma melancia enorme e doce no meio do verão escaldante, e como aquilo havia sido o melhor presente que ele já havia recebido porque era inesperado e delicioso e eles haviam comido até não poder mais, o suco escorrendo por seus queixos, rindo sob o sol quente. As histórias nos envolviam como um cobertor quente, criando uma tapeçaria de experiências compartilhadas, de dificuldades superadas, de alegrias encontradas nos lugares mais improváveis. Comecei a entender que nosso Natal dos Nabos não era uma aberração, não era uma tragédia única. Era parte de uma história maior, uma história de famílias pobres fazendo o melhor que podiam com o que tinham, encontrando maneiras de celebrar e amar e continuar mesmo quando tudo parecia conspirar contra eles. Quando o ensopado finalmente ficou pronto, já era meio da tarde. Mamãe serviu em tigelas fundas, o vapor subindo em espirais preguiçosas, carregando consigo aquele aroma maravilhoso que havia perfumado a casa o dia inteiro. Os nabos estavam macios mas não desfeitos, absorvendo todos os sabores do tempero, transformados de legumes simples em algo especial.
Comemos devagar, saboreando cada colherada, e tinha gosto de Natal. Não do Natal das propagandas de rádio ou das vitrines das lojas do centro, mas de um Natal real, honesto, feito de amor e esforço e aceitação. Depois de comer, saímos para o quintal pequeno nos fundos da casa. O sol da tarde estava morno, não mais o calor escaldante do meio-dia, mas uma temperatura agradável que aquecia a pele sem queimar. Papai pegou a bola velha de borracha que tínhamos, toda remendada com fita isolante, e começamos a jogar. Não era um jogo organizado com regras claras, apenas nós 4 passando a bola uns para os outros, rindo quando alguém errava, aplaudindo quando alguém fazia uma pegada especialmente boa. Clarice corria atrás da bola com suas perninhas curtas, tropeçando ocasionalmente, mas sempre se levantando com um sorriso. Mamãe, que raramente brincava conosco porque estava sempre ocupada com as tarefas da casa, estava radiante, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno que apagava anos de preocupação e cansaço. Papai ria, um som profundo e rico que vinha do fundo do peito, e cada vez que ele ria, mamãe olhava para ele com tanto amor nos olhos que era quase doloroso de testemunhar. Os vizinhos devem ter nos ouvido, porque alguns deles apareceram nas cercas divisórias, observando nossa brincadeira. Dona Maria, a vizinha da esquerda, uma senhora idosa que vivia sozinha, sorriu e acenou. Seu Joaquim, do outro lado, que trabalhava como pedreiro e estava sempre reclamando das dores nas costas, gritou algo engraçado sobre papai estar ficando velho demais para correr atrás de bola. Havia uma sensação de comunidade, de pertencimento, de fazer parte de algo maior que nossa pequena família. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons de laranja, rosa e roxo, voltamos para dentro. Estávamos suados, sujos de terra, cansados, mas havia uma leveza no ar que não estava presente pela manhã. Algo havia mudado. Não nossas circunstâncias materiais, essas continuavam as mesmas. Mas algo interno, algo na maneira como nos víamos uns aos outros, na maneira como entendíamos nossa situação. Mamãe aqueceu água para outro banho, e dessa vez ela cantou enquanto trabalhava, não mais aquela canção triste da noite anterior, mas algo mais alegre, uma música que sua avó costumava cantar nas festas de família. Papai consertou a perna bamboleante da mesa da cozinha, algo que ele vinha adiando há meses, assobiando enquanto trabalhava. Clarice e eu brincávamos no chão, e percebi que ela não havia mencionado brinquedos ou Papai Noel uma única vez desde o café da manhã. Naquela noite, jantamos o resto do ensopado de nabos, e estava ainda mais gostoso que no almoço, os sabores tendo tido tempo de se fundir e intensificar. Depois da janta, mamãe trouxe a goiabada que havia guardado e cortou fatias generosas para todos nós, servindo com queijo branco que Dona Maria havia trazido mais cedo, um presente de Natal inesperado que havia nos deixado todos emocionados. Sentamos todos juntos na sala, a luz fraca do lampião criando sombras dançantes nas paredes, e mamãe nos ensinou canções de Natal que ela sabia. Nossas vozes se misturavam, desafinadas mas sinceras, enchendo a casa pequena com melodias que falavam de paz, amor e esperança. Papai não sabia cantar muito bem, mas ele tentava, e quando errava as notas, todos ríamos, e ele ria junto, sem vergonha ou constrangimento. Clarice eventualmente adormeceu no colo de mamãe, seu corpinho relaxado, o rosto sereno na paz do sono infantil. Mamãe a carregou para a cama, e eu a segui, meus próprios olhos pesados de cansaço. Mas era um cansaço bom, o tipo que vem depois de um dia cheio de emoções intensas, mas também de conexão e amor. Antes de apagar o lampião, mamãe se sentou na beira da cama e pegou minha mão. Ela me olhou nos olhos, e havia algo em seu olhar que eu nunca havia visto antes, ou talvez nunca havia notado. Era respeito. Ela me via não apenas como sua filha pequena, mas como alguém que havia demonstrado maturidade além de seus anos, alguém que havia ajudado a família a atravessar um momento difícil. Ela disse, com voz suave mas firme, que eu era especial, que tinha um coração grande e generoso, que ela tinha orgulho de mim. Disse que sabia que amanhã havia sido difícil, que eu tinha todo o direito de estar chateada ou com raiva, mas que a maneira como eu havia reagido, tentando confortar em vez de exigir conforto, havia feito toda a diferença. Havia dado a ela e a papai a força para continuar, para não se afundar na vergonha e no desespero. Não soube o que dizer. Parte de mim queria dizer que não havia sido nada, que qualquer um teria feito mesmo. Mas outra parte, aquela parte que estava crescendo e amadurecendo rapidamente demais, sabia que não era verdade. Que eu havia feito uma escolha naquela manhã, uma escolha consciente de colocar as necessidades emocionais de meus pais acima de minha própria decepção. E que essa escolha havia importado. Então apenas apertei a mão de mamãe e disse que a amava. Ela beijou minha testa, suas lágrimas molhando minha pele, mas eram lágrimas diferentes das da manhã.
Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão, de amor, de uma emoção tão profunda e complexa que não tinha nome adequado. Ela apagou o lampião e saiu, deixando-me na escuridão familiar do quarto, com Clarice respirando suavemente ao meu lado. Fiquei acordada por um tempo, pensando sobre o dia que havia passado. Pensando sobre como as coisas raramente são o que esperamos que sejam, mas como às vezes, se olharmos de um ângulo diferente, podemos encontrar valor e beleza onde inicialmente só víamos decepção. Os nabos não eram os brinquedos que eu havia sonhado. Mas eles representavam algo muito mais importante. Representavam a verdade de nossa situação, sim, mas também representavam o amor incondicional de meus pais, sua recusa em desistir, sua determinação em criar alguma magia para nós mesmos quando não havia nenhuma magia disponível. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Papai continuou trabalhando na fazenda, e mamãe começou a lavar roupas para fora para complementar a renda. Houve natais melhores que aquele, natais em que conseguimos ter presentes de verdade, brinquedos comprados em lojas. Mas nenhum deles ficou gravado em minha memória com a mesma intensidade que o Natal dos Nabos. Porque aquele Natal me ensinou algo fundamental sobre a vida, sobre o amor, sobre o que realmente importa. Ensinou-me que o valor das coisas não está em seu preço ou em sua aparência externa, mas no significado que carregam, nas histórias que contam, nas emoções que evocam. Ensinou-me que a pobreza material não precisa significar pobreza de espírito, que é possível encontrar riqueza nas conexões humanas, na honestidade, na vulnerabilidade compartilhada. Ensinou-me também sobre resiliência, sobre a capacidade humana de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Meus pais poderiam ter desistido. Poderiam ter deixado aquele Natal passar em branco, poderiam ter se afundado na amargura e no ressentimento. Mas eles escolheram tentar. Escolheram embrulhar nabos em papel pardo e esperar pelo melhor, mesmo sabendo que provavelmente não seria suficiente. E essa tentativa, por mais imperfeita que fosse, fez toda a diferença. Clarice, por sua vez, levou mais tempo para processar aquele Natal. Durante semanas depois, ela ocasionalmente mencionava os nabos, fazendo perguntas, tentando entender. Por que o Papai Noel havia trazido nabos? Ele estava bravo conosco? Tínhamos sido meninas más? Mamãe e eu explicávamos pacientemente, cada vez de uma maneira um pouco diferente, tentando encontrar palavras que uma criança de 5 anos pudesse compreender. Eventualmente, ela parou de perguntar. Não sei se ela realmente entendeu ou se simplesmente aceitou que havia coisas que não faziam sentido completo, que o mundo dos adultos era complicado e às vezes contraditório. Mas anos depois, quando ela já era adolescente, ela me disse que se lembrava daquele Natal não pela decepção dos nabos, mas pelo dia que passamos juntos depois, brincando no quintal, rindo, sendo uma família. Ela disse que aquele havia sido um dos dias mais felizes de sua infância, não apesar dos nabos, mas de alguma forma por causa deles. Porque os nabos haviam quebrado algo, haviam forçado todos nós a confrontar realidades difíceis. Mas no processo de lidar com essas realidades juntos, tínhamos nos tornado mais próximos, mais honestos uns com os outros, mais reais. Papai eventualmente conseguiu um emprego melhor, numa fábrica na cidade. Não era o emprego dos sonhos, o trabalho era duro e as horas longas, mas pagava regularmente e tinha alguns benefícios. Mamãe parou de lavar roupas para fora e conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza numa escola. Lentamente, muito lentamente, nossa situação melhorou. Não ficamos ricos, nem de longe, mas paramos de viver no fio da navalha, paramos de ter que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Mas mesmo quando as coisas melhoraram, mesmo quando os natais subsequentes trouxeram presentes embrulhados em papel colorido com laços de verdade, aquele Natal dos nabos permaneceu especial. Tornou-se parte da mitologia de nossa família, uma história que contávamos e recontávamos, cada vez adicionando novos detalhes, novas perspectivas, novos significados. Mamãe sempre chorava um pouco quando contávamos a história, mas eram lágrimas nostálgicas, não de vergonha. Ela dizia que aquele havia sido o Natal em que ela havia aprendido que ser mãe não significava ser perfeita, ou ter todas as respostas ou poder dar aos filhos tudo o que eles queriam. Significava amar incondicionalmente, tentar o melhor possível, e confiar que esse amor e esse esforço seriam suficientes, mesmo quando parecessem inadequados. Papai, que nunca foi muito de palavras, dizia simplesmente que aquele havia sido o Natal em que ele havia entendido o verdadeiro significado da palavra família. Não era sobre prover materialmente, embora isso fosse importante. Era sobre estar presente, sobre ser honesto, sobre não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Era sobre aqueles momentos no chão do quarto, abraçados, chorando juntos, sendo vulneráveis uns com os outros de uma maneira que raramente permitimos.
Quando cresci e tive meus próprios filhos, contei-lhes a história do Natal dos Nabos. Eles viviam numa realidade muito diferente da minha infância. Tínhamos uma casa confortável, comida sempre disponível, brinquedos em abundância. Mas eu queria que eles entendessem de onde vinham, quais sacrifícios haviam sido feitos para que eles pudessem ter a vida que tinham. Mais importante, queria que eles entendessem que o valor das coisas não está em seu preço. Que os melhores presentes são frequentemente aqueles que não podem ser comprados em lojas. Que o amor se manifesta de maneiras estranhas e inesperadas, e que às vezes os momentos mais significativos de nossas vidas são aqueles que inicialmente parecem ser fracassos ou decepções. Meus filhos ouviam a história com olhos arregalados, tentando imaginar o Natal sem os excessos que eles conheciam. Faziam perguntas. Como era possível não ter dinheiro para presentes? Por que o patrão do vovô não pagava direito? Por que vocês não pediram ajuda? E eu tentava explicar, sabendo que eles nunca entenderiam completamente porque suas experiências eram tão diferentes das minhas. Mas eu via, às vezes, um lampejo de compreensão em seus olhos. Especialmente quando chegavam ao final da história, quando eu descrevia o dia que passamos juntos depois de abrir os presentes, o ensopado de nabos, as brincadeiras no quintal, as canções de Natal desafinadas à luz do lampião. Eles entendiam, mesmo que vagamente, que havia algo especial naquele dia, algo que transcendia as circunstâncias materiais. Um ano, meu filho mais velho, que tinha 10 anos na época, me surpreendeu. Era véspera de Natal e estávamos na cozinha preparando a ceia tradicional, peru e farofa e todas as guarnições elaboradas que havíamos planejado. Ele me perguntou se poderíamos fazer um ensopado de nabos também, como parte da ceia. Não em vez das outras coisas, mas além delas. Como uma maneira de honrar aquele Natal de tanto tempo atrás, de manter viva a memória, de lembrar de onde vínhamos. Fiquei tão emocionada que não consegui falar por um momento. Apenas assenti, e juntos fomos ao mercado comprar nabos. Ele os escolheu com cuidado, pegando os maiores e mais bonitos, e quando chegamos em casa, ele insistiu em ajudar a prepará-los. Lavou, descascou, cortou, sempre me perguntando se estava fazendo certo, se era assim que a vovó havia feito naquele Natal especial. Quando o ensopado ficou pronto e o servimos junto com todas as outras comidas elaboradas da ceia, ele foi direto para o ensopado de nabos. Comeu uma tigela inteira, saboreando cada colherada, e depois declarou que era a melhor parte da ceia. Não sei se ele realmente achava isso ou se estava tentando me fazer feliz, mas não importava. O que importava era que ele havia entendido. Havia captado a essência da história, o significado por trás dos nabos. Aquela noite, depois que as crianças foram dormir, liguei para a mamãe e contei o que havia acontecido. Ela chorou ao telefone, aquele choro suave e feliz de quem vê que algo importante foi transmitido através das gerações. Ela disse que gostaria que papai estivesse vivo para ouvir aquilo, que ele ficaria tão orgulhoso. Papai havia falecido alguns anos antes, seu coração cansado finalmente cedendo depois de uma vida inteira de trabalho duro. Mas eu sabia que ele estaria orgulhoso. Sabia que ele entenderia que aquele Natal difícil de 1983 havia se tornado algo maior que ele mesmo, havia se tornado um legado. Clarice também manteve a tradição viva de sua própria maneira. Ela se tornou assistente social, trabalhando com famílias em situação de vulnerabilidade. Ela sempre dizia que sua vocação havia nascido naquele Natal dos Nabos, quando ela havia experimentado em primeira mão como era estar do outro lado da linha da pobreza, como era sentir a impotência e a vergonha e também o amor que persiste apesar de tudo. Ela me contou uma vez sobre uma família que ela estava ajudando, uma mãe solteira com 3 filhos pequenos que estava passando por dificuldades extremas. Era véspera de Natal e a mulher estava desesperada porque não tinha nada para dar aos filhos. Clarice havia usado seus próprios recursos para comprar alguns presentes simples, mas antes de entregá-los, ela havia contado para a mulher a história do nosso Natal dos Nabos. A mulher havia chorado, mas depois havia sorrido através das lágrimas. Ela disse que a história havia lhe dado perspectiva, havia lhe mostrado que o que ela dava aos filhos não era tão importante quanto como ela dava, quanto o amor e o esforço que colocava nisso. Ela disse que se sentia menos sozinha sabendo que outras pessoas haviam passado por situações similares e haviam sobrevivido, haviam até encontrado significado e beleza naquelas experiências difíceis. Quando Clarice me contou essa história, percebi que o Natal dos Nabos havia se tornado algo ainda maior do que eu imaginava. Não era apenas uma memória de nossa família, mas uma história que tinha o poder de tocar e transformar outras pessoas, de oferecer conforto e esperança para aqueles que estavam passando por suas próprias lutas. Comecei a pensar sobre todas as famílias ao redor do mundo que estavam, naquele exato momento, enfrentando natais difíceis.
Famílias que não tinham dinheiro para presentes, que mal tinham dinheiro para comida. Famílias que estavam tentando desesperadamente criar alguma magia para seus filhos com os recursos limitados que tinham. Famílias que se sentiam inadequadas, envergonhadas, derrotadas pelo sistema que parecia projetado para mantê-las para baixo. E desejei que todas elas pudessem saber que não estavam sozinhas. Que sua luta era vista, era válida, era importante. Que o amor que elas sentiam por seus filhos, o esforço que faziam, as tentativas imperfeitas de criar momentos especiais, tudo isso importava profundamente. Que anos depois, quando seus filhos olhassem para trás, talvez eles não se lembrassem da ausência de presentes caros, mas se lembrariam da presença de amor incondicional. Mamãe viveu até os 82 anos, lúcida e ativa até quase o fim. Nos seus últimos natais, quando a família inteira se reunia, ela sempre pedia que alguém contasse a história dos nabos. Ela dizia que era sua história favorita, não porque fosse feliz no sentido tradicional, mas porque era verdadeira. Porque capturava algo essencial sobre quem éramos como família, sobre os valores que nos definiam. No seu último Natal, quando ela já estava muito fraca, doente com o câncer que eventualmente a levaria, ela me chamou para perto de sua cama. Sua mão, tão calejada e forte durante toda a vida, estava agora frágil e translúcida, as veias azuis visíveis sob a pele fina como papel. Ela segurou minha mão com a força que ainda tinha e me disse que não se arrependia de nada. Ela disse que se pudesse voltar no tempo, se pudesse mudar aquele Natal de 1983, dar-nos os brinquedos que merecíamos, ela não faria. Porque aquele Natal, por mais doloroso que tivesse sido no momento, havia nos ensinado lições que nenhum brinquedo poderia ensinar. Havia nos mostrado o que realmente importava. Havia nos tornado as pessoas que éramos. Ela disse que a vida era estranha, que às vezes nossos maiores fracassos se revelavam ser nossos maiores sucessos, que às vezes as coisas que mais nos envergonhavam eram as coisas das quais deveríamos ter mais orgulho. Porque aqueles nabos embrulhados em papel pardo representavam coragem. Representavam a recusa em desistir, em deixar o Natal passar sem tentar criar alguma magia, mesmo sabendo que a tentativa era inadequada. Ela disse que esperava que eu contasse a história para meus netos, e que eles a contassem para seus filhos, e assim por diante. Que a história deveria continuar viva porque tinha algo importante a ensinar sobre amor, sobre família, sobre encontrar riqueza na pobreza e beleza na imperfeição. Prometi que o faria, segurando sua mão frágil, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Mamãe faleceu 3 semanas depois, em paz, rodeada pela família. No seu funeral, Clarice e eu contamos a história dos nabos para todos os presentes. Havia pessoas ali que nunca a haviam ouvido, primos distantes, amigos de outras fases da vida de mamãe. Eles ouviram em silêncio, e quando terminamos, muitos estavam chorando. Não de tristeza pela morte de mamãe, embora essa tristeza estivesse presente, mas de algo mais profundo. De reconhecimento, talvez. De ver suas próprias lutas refletidas na história. De entender que não estavam sozinhos em suas imperfeições e dificuldades. Agora, tantos anos depois daquele Natal de 1983, sou uma mulher velha. Meus cabelos estão brancos, meu corpo cansado, minhas mãos começando a desenvolver as mesmas veias proeminentes que vi nas mãos de mamãe nos seus últimos dias. Meus filhos são adultos com suas próprias famílias, e tenho netos que já estão tendo seus próprios filhos. A família cresceu, espalhou-se, ramificou-se de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado naquela casa pequena de tijolos aparentes na periferia. Mas todo Natal, não importa onde estejamos ou quanto sejamos, fazemos ensopado de nabos. Tornou-se uma tradição sagrada, um ritual que nos conecta através das gerações, que nos lembra de onde viemos e dos sacrifícios que foram feitos para que pudéssemos estar onde estamos. As crianças mais novas às vezes reclamam, dizendo que nabos são estranhos, que preferem as outras comidas mais elaboradas. Mas os mais velhos sempre insistem, e eventualmente todos comem pelo menos um pouco, participando da tradição mesmo sem entender completamente seu significado. E todo ano, alguém conta a história. Às vezes sou eu, às vezes é Clarice, às vezes é um dos meus filhos ou sobrinhos. Os detalhes variam um pouco de versão para versão, cada narrador adicionando sua própria perspectiva, suas próprias ênfases. Mas a essência permanece a mesma. A história de um Natal difícil, de pais que tentaram e falharam e ainda assim conseguiram criar algo significativo. A história de nabos embrulhados em papel pardo que se tornaram o presente mais importante que já recebemos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se aquele Natal tivesse sido diferente.
Se papai tivesse conseguido o pagamento a tempo, se tivéssemos acordado e encontrado bonecas de verdade e brinquedos coloridos sob a árvore que não tínhamos, teríamos sido mais felizes? Teríamos aprendido as mesmas lições? Teríamos nos tornado as mesmas pessoas? Não tenho respostas para essas perguntas, e talvez não importe. O que importa é o que realmente aconteceu, não o que poderia ter acontecido. E o que aconteceu foi que recebemos nabos, e aqueles nabos mudaram nossas vidas de maneiras que nenhum brinquedo jamais poderia ter mudado. Eles nos ensinaram sobre empatia, sobre resiliência, sobre encontrar significado nas coisas mais simples. Eles nos mostraram que o amor não precisa ser perfeito para ser real, que o esforço importa tanto quanto o resultado. Penso em todas as crianças ao redor do mundo que acordarão neste Natal e encontrarão menos do que esperavam. Crianças que pedirão brinquedos caros e receberão coisas simples, ou talvez nada. Crianças que verão a decepção e a vergonha nos olhos de seus pais e não entenderão completamente o que está acontecendo. E meu coração dói por elas, porque sei como é aquele momento de abrir o presente e encontrar algo completamente inesperado e inadequado. Mas também tenho esperança por elas. Esperança de que, com tempo e perspectiva, elas possam olhar para trás e ver aqueles momentos difíceis não como tragédias, mas como oportunidades de crescimento. Que possam reconhecer o amor que estava presente mesmo na ausência de coisas materiais. Que possam entender que seus pais fizeram o melhor que podiam com o que tinham, e que esse melhor, por mais imperfeito que fosse, era suficiente. Porque no final, não são os presentes que lembramos. Não são os brinquedos caros ou as roupas de marca ou as festas elaboradas. O que lembramos são os momentos de conexão genuína, de vulnerabilidade compartilhada, de amor expresso de maneiras imperfeitas mas sinceras. Lembramos das histórias contadas à luz fraca de lampiões, das canções desafinadas cantadas em coros familiares, dos abraços apertados que diziam mais que 1000 palavras. Lembramos dos nabos. Não porque eram presentes maravilhosos, mas porque representavam algo muito maior que eles mesmos. Representavam a humanidade de nossos pais, sua luta, seu amor, sua recusa em desistir. Representavam um momento de verdade crua e honesta numa sociedade que frequentemente valoriza aparência sobre substância. Representavam a prova de que é possível encontrar beleza e significado nos lugares mais improváveis, se estivermos dispostos a olhar além da superfície. Hoje, quando olho para minha família reunida ao redor da mesa de Natal, vejo os frutos daquele dia difícil de tantos anos atrás. Vejo pessoas que valorizam conexão sobre consumo, que entendem que riqueza verdadeira não se mede em conta bancária, mas em relacionamentos significativos. Vejo pessoas que não têm medo de ser vulneráveis, de admitir quando estão lutando, de pedir e oferecer ajuda. Vejo pessoas que sabem que o amor se manifesta de 1000 maneiras diferentes, e que às vezes as manifestações mais estranhas são as mais profundas. E sei que isso vem daquele Natal dos nabos. Vem de mamãe e papai tendo a coragem de ser honestos conosco, mesmo quando essa honestidade era dolorosa. Vem de nós, como família, escolhendo enfrentar aquele momento difícil juntos em vez de nos fragmentarmos em vergonha e ressentimento. Vem de transformarmos aquilo que poderia ter sido apenas uma memória triste em algo significativo, em uma história que vale a pena contar e recontar. Os nabos estão guardados em algum lugar profundo da minha memória, não mais como legumes reais, mas como símbolos. Símbolos de amor imperfeito, de esforço sincero, de beleza encontrada na simplicidade. Símbolos de um tempo em que tínhamos muito pouco materialmente, mas éramos ricos em coisas que realmente importavam. Símbolos de pais que nos amavam tanto que estavam dispostos a arriscar nossa decepção em vez de deixar o Natal passar sem tentar criar alguma magia. E quando penso em tudo que aconteceu desde então, todas as mudanças e crescimentos e transformações, sempre volto àquele momento no chão do quarto, abraçados, chorando juntos. Aquele foi o momento em que realmente nos tornamos uma família no sentido mais profundo da palavra. Não apenas pessoas relacionadas por sangue vivendo sob o mesmo teto, mas pessoas que se viam verdadeiramente, que se aceitavam completamente, que escolhiam ficar juntas mesmo quando as coisas eram difíceis. Aquele foi o momento em que aprendi que o amor não é sobre dar presentes perfeitos ou criar momentos mágicos sem falhas. É sobre aparecer, sobre tentar, sobre ser honesto mesmo quando a honestidade é dolorosa. É sobre segurar as mãos uns dos outros através das tempestades, sobre chorar juntos e rir juntos e continuar juntos não importa o que aconteça. Os nabos me ensinaram isso. Aqueles nabos simples, sujos de terra, embrulhados em papel pardo com barbante. Eles me ensinaram mais sobre o que realmente importa na vida do que qualquer brinquedo caro jamais poderia ter ensinado.
Eles me deram uma história para contar, uma história que tem tocado corações através das gerações, que tem oferecido conforto e esperança para aqueles que precisam ouvir que não estão sozinhos em suas lutas. Então, quando as pessoas me perguntam qual foi o melhor presente de Natal que já recebi, eu não hesito. Foram os nabos. Sempre foram os nabos. Não porque eram o que eu queria, mas porque eram o que eu precisava. Precisava aprender sobre empatia, sobre resiliência, sobre encontrar beleza na imperfeição. Precisava ver meus pais como seres humanos falíveis, fazendo o melhor que podiam. Precisava entender que o valor das coisas não está em seu preço, mas no amor e no significado que carregam. E agora, no crepúsculo da minha vida, quando olho para trás através das décadas, vejo aquele Natal de 1983 brilhando como uma estrela guia. Não foi o Natal mais feliz, não foi o mais fácil, certamente não foi o mais confortável. Mas foi o mais importante. Foi o Natal que me moldou, que definiu quem eu me tornaria, que me deu uma história que vale a pena compartilhar. E por isso, sou grata. Grata pelos nabos, grata pela pobreza que nos forçou a confrontar verdades difíceis, grata pelos pais que tiveram coragem de tentar mesmo sabendo que provavelmente falhariam. Grata pela família que escolheu transformar aquele momento de dor em algo significativo, em uma tradição que nos conecta através do tempo e do espaço. Os nabos me ensinaram que a vida raramente é o que esperamos que seja, mas que isso não significa que seja menos valiosa. Que às vezes os maiores presentes vêm nos pacotes mais improváveis. Que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente. Que a família não é sobre ter tudo certo, mas sobre estar presente mesmo quando tudo está errado. E essas lições, essas verdades profundas que aprendi naquele Natal frio de dezembro de 1983, têm me guiado através de todas as alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, momentos brilhantes e escuros da minha vida. Elas me ensinaram a valorizar o que realmente importa, a não me deixar seduzir pelas aparências superficiais, a procurar significado e beleza nos lugares mais improváveis. Então sim, foram os nabos. Sempre foram os nabos. O melhor presente que já recebi, embrulhado em papel pardo, amarrado com barbante, sujo de terra e completamente inadequado aos olhos do mundo. Mas perfeito, absolutamente perfeito, no que realmente importava. Perfeito no amor que representavam, no esforço que simbolizavam, na honestidade que encarnavam. E quando meu tempo neste mundo chegar ao fim, quando eu me juntar a mamãe e papai onde quer que estejam, levarei comigo a memória daquele Natal. A memória de abrir aquele pacote e encontrar nabos, de ver a dor nos olhos de meus pais, de fazer a escolha de confortar em vez de ser confortada. A memória do dia que passamos juntos depois, transformando decepção em conexão, transformando pobreza em riqueza de espírito. E espero, com todo o meu coração, que a história continue. Que meus netos a contem para seus filhos, e eles para os deles, e assim por diante através das gerações. Que a história dos nabos continue viva, continuando a ensinar, a confortar, a inspirar. Porque enquanto a história for contada, mamãe e papai continuarão vivos de alguma forma. Seu amor, seu esforço, seu sacrifício continuarão importando, continuarão fazendo diferença no mundo. E talvez, apenas talvez, a história alcançará alguém que está passando por seu próprio Natal difícil neste exato momento. Alguém que está lutando, que se sente inadequado, que está tentando criar magia com nada. E talvez essa pessoa ouvirá sobre os nabos e entenderá que não está sozinha. Que sua luta é vista, é válida, é importante. Que o amor que ela sente, o esforço que ela faz, tudo isso importa profundamente, mesmo quando parece não ser suficiente. Porque no final, é isso que as histórias fazem. Elas nos conectam através do tempo e do espaço, através de diferenças de circunstâncias e experiências. Elas nos lembram de nossa humanidade compartilhada, de nossas lutas comuns, de nossos sonhos universais. Elas nos mostram que não estamos sozinhos, que outros já caminharam por caminhos similares e sobreviveram, até prosperaram. A história dos nabos é minha história, mas também é a história de incontáveis famílias ao redor do mundo que lutam para dar aos seus filhos o que o mundo diz que eles merecem, mas que descobrem que o que realmente importa não pode ser comprado em lojas. É a história de pais imperfeitos amando perfeitamente dentro de suas imperfeições. É a história de crianças aprendendo que o valor das coisas não está em seu preço, mas no significado que carregam. É uma história de Natal, mas não do tipo que vemos nos filmes ou lemos nos livros infantis. É uma história de Natal real, crua, honesta. Uma história que reconhece que nem todo Natal é mágico no sentido tradicional, mas que argumenta que é uma magia diferente, mais profunda, na maneira como as famílias se mantêm unidas através das dificuldades, na maneira como o amor persiste mesmo quando tudo mais falha. E assim, a história continua.
continua sendo contada a cada Natal, continua sendo vivida através da tradição do ensopado de nabos, continua sendo transmitida através das gerações. Continua ensinando, confortando, inspirando. Continua lembrando-nos do que realmente importa, do que é verdadeiramente valioso, do que merece ser preservado e celebrado. Os nabos, aqueles nabos simples e improváveis, tornaram-se imortais. Não como objetos físicos, esses há muito se foram, transformados em ensopado naquele primeiro dia de Natal. Mas como símbolos, como metáforas, como portadores de significado profundo. Eles vivem na memória, na história, na tradição. Eles vivem em cada tigela de ensopado que fazemos, em cada vez que contamos a história, em cada momento em que escolhemos valorizar conexão sobre consumo, amor sobre luxo, significado sobre materialismo. E enquanto eu viver, enquanto houver alguém para contar a história, os nabos continuarão vivos. Continuarão ensinando suas lições, continuarão oferecendo seu conforto estranho e inesperado, continuarão sendo o melhor presente de Natal que já recebi. Não apesar de sua inadequação, mas por causa dela. Porque foi através de sua inadequação que aprendi as lições mais importantes da minha vida. Foi através de sua simplicidade que descobri a complexidade do amor. Foi através de sua pobreza material que encontrei riqueza espiritual. Então, quando você se sentar à mesa neste Natal, cercado por sua família, olhe ao redor. Veja as pessoas, não os presentes. Ouça as histórias, não o barulho. Sinta as conexões, não as coisas. Porque é isso que você lembrará daqui a 10, 20, 50 anos. Não o que você ganhou ou deu, mas quem estava lá, o que foi dito, como você se sentiu. E se você está passando por um Natal difícil, se você não tem o que gostaria de ter, se você se sente inadequado ou envergonhado ou derrotado, saiba que você não está sozinho. Saiba que há beleza e significado possíveis mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Saiba que o amor que você sente, o esforço que você faz, tudo isso importa mais do que você pode imaginar agora. Talvez seus filhos não entendam imediatamente. Talvez haja lágrimas e decepção. Mas com tempo, com perspectiva, com a sabedoria que vem de viver e crescer, eles verão. Eles entenderão. E talvez, apenas talvez, eles olharão para trás e dirão, como eu digo agora, que aquele Natal difícil foi o melhor presente que já receberam. Não apesar de suas dificuldades, mas por causa delas. Porque foi através daquelas dificuldades que aprenderam o que realmente importa. Esta é a história do Natal em que demos nabos em vez de brinquedos. É uma história real, vivida por pessoas reais, em circunstâncias reais. Não é uma fábula com uma moral arrumada no final. É bagunçada, complicada, dolorosa em alguns lugares e linda em outros. É humana, profundamente humana, com todas as imperfeições e contradições que isso implica. Mas é também uma história de esperança. Esperança de que é possível encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Esperança de que o amor pode se manifestar de maneiras estranhas e inesperadas. Esperança de que as famílias podem sobreviver e até prosperar através das dificuldades, emergindo mais fortes e mais conectadas do outro lado. É uma história que carrego comigo todos os dias, não apenas no Natal. Ela me lembra de ser grata pelo que tenho, de valorizar as pessoas sobre as coisas, de procurar beleza nos lugares improváveis. Ela me lembra de que meus pais, com todas suas falhas e limitações, me amavam profundamente e fizeram o melhor que podiam. E que esse melhor, por mais imperfeito que fosse, era mais que suficiente. Era tudo. Os nabos me ensinaram a ver além das aparências, a valorizar a substância sobre o estilo, a reconhecer que os presentes mais valiosos frequentemente vêm nos pacotes mais improváveis. Eles me ensinaram que a pobreza material não precisa significar pobreza de espírito, que é possível ser rico nas coisas que realmente importam mesmo quando se é pobre nas coisas que o mundo valoriza. Eles me ensinaram sobre a complexidade do amor, sobre como ele pode ser simultaneamente inadequado e perfeito, sobre como pode falhar em atender expectativas superficiais mas ainda assim satisfazer necessidades profundas. Eles me ensinaram que ser pai ou mãe não é sobre ser perfeito, mas sobre aparecer, sobre tentar, sobre amar incondicionalmente mesmo quando você não pode dar tudo o que gostaria. E talvez mais importante, os nabos me ensinaram sobre a importância das histórias. Sobre como transformar experiências difíceis em narrativas significativas pode mudar completamente seu impacto. Sobre como compartilhar nossas lutas pode oferecer conforto e inspiração para outros que estão passando por situações similares. Sobre como as histórias nos conectam, nos humanizam, nos lembram de que não estamos sozinhos em nossas jornadas imperfeitas através da vida. Então, esta é minha história.
A história do Natal em que recebi nabos e descobri que eles eram exatamente o que eu precisava, mesmo não sendo o que eu queria. A história de pais imperfeitos amando perfeitamente, de uma família encontrando força na vulnerabilidade, de beleza descoberta na simplicidade. É uma história que espero que toque seu coração como tocou o meu. Que ofereça conforto se você está lutando, inspiração se você está desanimado, perspectiva se você está perdido. Que lembre você de que o que realmente importa não pode ser comprado em lojas, não pode ser embrulhado em papel colorido, não pode ser colocado sob uma árvore. O que realmente importa está nos momentos de conexão genuína, nos abraços apertados, nas lágrimas compartilhadas, nas risadas sinceras. Está nas histórias contadas e recontadas, nas tradições mantidas vivas, nas lições transmitidas através das gerações. Está no amor que persiste através de todas as dificuldades, que se manifesta de mil maneiras diferentes, que é a única coisa que realmente dura quando tudo mais se desvanece. E assim, a história dos nabos continua. Continua sendo vivida a cada Natal quando fazemos o ensopado tradicional. Continua sendo contada a cada vez que alguém pergunta sobre nossas tradições familiares. Continua sendo transmitida a cada nova geração que se junta à família. Continua ensinando, confortando, inspirando, conectando. Os nabos, aqueles nabos simples e improváveis de 1983, tornaram-se imortais através da história. Eles vivem não como objetos físicos, mas como símbolos de tudo que é verdadeiro e valioso sobre família, amor e Natal. Eles são um lembrete constante de que a vida raramente é o que esperamos, mas que isso não a torna menos preciosa. Que os maiores presentes frequentemente vêm disfarçados de decepções. Que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente e transformador. E quando eu não estiver mais aqui para contar a história, sei que outros continuarão. Clarice, meus filhos, meus netos, e as gerações que virão depois deles. A história viverá porque tem algo importante a dizer, algo que ressoa através do tempo e das circunstâncias. Algo sobre a condição humana, sobre nossas lutas compartilhadas, sobre nossa capacidade de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Esta é a história do Natal em que demos nabos em vez de brinquedos. É minha história, mas também a sua história, se você escolher vê-la assim. É a história de todos nós que já lutamos, que já falhamos, que já tentamos criar magia com nada e descobrimos que o nada, quando dado com amor, pode se transformar em tudo. É uma história de Natal, mas é também uma história sobre a vida. Sobre como as coisas mais valiosas raramente são as mais caras. Sobre como os momentos mais significativos frequentemente são os mais difíceis. Sobre como o amor verdadeiro se manifesta não em grandes gestos perfeitos, mas em pequenos atos imperfeitos repetidos dia após dia, ano após ano. É uma história que começa com nabos embrulhados em papel pardo, mas que termina com uma família transformada, com lições aprendidas, com amor aprofundado. É uma história que prova que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, ainda há esperança. Ainda há beleza. Ainda há amor. E no final, o amor é tudo que realmente importa. O amor é tudo que realmente dura. O amor é o único presente que realmente vale a pena dar e receber.